Olá, seja bem-vinda, Márcia Rafael aqui novamente, e hoje eu tenho uma pergunta para você. Como você lida com as mudanças? Você já parou para pensar que as estações provocam mudanças no ser humano? Pois é, assim que acontece. E isso acontece muito comigo também. Eu tinha uma amiga, que hoje não está mais aqui, e ela dizia que eu era sazonal. E aí eu fiquei refletindo há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. E eu fiquei refletindo, fiquei pensando naquilo, né? E realmente eu era sazonal. Aliás, eu ainda sou sazonal. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que conforme a estação, o meu comportamento, a minha forma interna também muda. Né? As minhas emoções, como que eu me movo, como que eu reajo, como que eu me comporto. E eu percebo isso realmente, que eu tenho essa forma de agir, de pensar, de sentir, através das estações, né? Que nem agora, por exemplo, é inverno, então eu me sinto mais recolhida, eu me sinto mais interna, eu estudo muito sobre as terapias, né? Então, assim, se você gosta desse tema, se você acha interessante esse, segue aí, gente, vai um pouquinho lá pra frente, tá? Não tenha pressa, não. Por quê? Porque hoje a humanidade, as pessoas, a maioria, elas querem coisas assim, muito rápida, 20 segundos e assiste só 10 e vai embora. Se o vídeo é de 10, assiste 5 e vai embora. Então, hoje é muito, muito raro pessoas profundas, pessoas que querem aprender alguma coisa. Então, hoje é tudo muito rápido e muito superficial, não tem profundidade em mais nada. É só uma dancinha boba, é um videozinho besteira, todo mundo entra ali no YouTube só para passar rapidinho, ver o que tem e some, né? Então a mudança começa por aí. As pessoas estão muito superficiais, né? Então, as pessoas que estão aqui nesse vídeo, nesse canal, é mais de 2.170 pessoas, mais ou menos, e eu estou provocando algumas mudanças, é por isso que eu estou fazendo o vídeo também, né? Para avisar vocês que o canal ele está sofrendo mais uma mudança, né? Você pode ver que tem a maioria dos vídeos agora não tem mais comentário, a capa do vídeo, a capa do canal também foi alterada e o logotipo também foi alterado. Por quê? O canal ele mudou muitas vezes, né? Durante muitos anos ele tem sofrido muitas mudanças. No começo ele começou maravilhosamente bem. Aí teve um período seríssimo que eu tive que parar, né? Eu acabei abandonando o canal e ele afundou. Tentei renovar, afundou de novo. Tentei reviver o canal, ele afundou de novo. Então, assim, são dezenas de vezes que eu estou tentando renovar esse canal, porque é uma coisa que eu amo muito. Esse é o meu primeiro canal que eu comecei falando sobre terapias. Quando eu me formei em terapia holística, muitos anos atrás, eu não me lembro, não sei quantos anos atrás, gente, não sei se foi 2011, 2014, que eu abri o canal. Então eu comecei a falar sobre terapia, que era uma coisa que eu amava, e eu tinha acabado de me formar. Em cromoterapia, aromaterapia, eu atendia muito com a cromoterapia, né? Eu tinha minha sala de cromoterapia, atendia com os florais de Bach, que é uma coisa que eu amo muito. Então eu tinha esse canal e falava sobre esses assuntos. As pessoas começaram a se comunicar. Até hoje, os canais que tem cromoterapia, água solarizada, eles ainda recebem comentários. E os vídeos novos, de uma determinada época para cá, simplesmente morreu. E aí o YouTube fala que, na análise, né, na parte de análise dele, ele fala que são pessoas de 45 acima de 65. Então eu fico pensando, o que essas pessoas entram no canal? Por quê? Se você é nova aqui no canal, comenta aqui para mim. Esse vídeo eu vou deixar aberto, tá? Para comentários. Mas a maioria, quando eu falo sobre algum assunto de terapia, eu vou deixar fechado porque isso me dá uma grande frustração e acaba prejudicando o canal também, porque as pessoas não estão interagindo. Então, assim, eu não sei o que essas pessoas estão fazendo aqui, mas eu preciso dessa mudança. Então, eu faço muitas alterações. Então, assim, ele saiu do terapia contemporânea, por quê? Porque eu estava fechando para trabalhar com a medicina germânica, que é exatamente a medicina germânica e a biodecodagem, né? Que é sobre esse assunto aqui, que eu falo sobre abordagem terapêutica, sobre as emoções, né? É a biodecodagem também, então eu trabalho bastante a biodecodagem, né? E aqui tem também o despertar da consciência.
Tem dezenas de livros ali. Falo sobre cristais, né? Falo sobre ervas, sobre plantas. Então eu não estava conseguindo trabalhar isso. Como eu vi que nos vídeos muito antigos ainda tem comentários, né? Principalmente no Água Solarizada, então eu resolvi fazer um tema, um nome para esse canal mais amplo, né? Que é o poder das terapias. Então assim, eu trabalho com todo tipo de terapia quando a pessoa precisa. Então se eu vou atender a pessoa, por exemplo, na medicina germânica, e ela tem um problema físico, né? Então eu vou trabalhar a parte emocional dela e vou trabalhar também com outras terapias, que é a cromoterapia, os florais de Bach, aromaterapia, os chás, são coisas que eu amo demais falar sobre esse assunto. E de um tempo para cá, eu percebi que o canal, apesar do YouTube falar que tem um nível de pessoa, um número de pessoas que é dos 45 aos 65, né, outro 45 aos 65, daí para mais, eu percebi que essas pessoas não interagem, não têm o menor interesse em comentar absolutamente nada. Por mais que gostem e que assistam, né, são mais de 2.170 pessoas, cada dia entra mais. Então eu quero perguntar especificamente para você que está entrando nesse canal, qual o material, o que você quer, né? Porque assim, quando eu não tenho nenhuma informação de quem é, que tipo de pessoas, o que a pessoa quer, eu não sei o que fazer. Então eu coloquei esse tema aberto, nesse título aberto, né, da capa aí, né, o poder das terapias, porque são muitas terapias, então isso é aberto. Então assim, as pessoas gostam, pelo menos do material antigo, até hoje eu recebo comentário, e hoje uma pessoa me perguntou por que eu não falo mais sobre a água solar, sobre os cristais, sobre o poder do elixir de cristal. Por exemplo, eu tirei um dente ontem, o dente do siso. Gente, durou 1 hora a extração. Esse outro aqui, faz tempo, faz um mês que eu tirei, 10 minutos a médica tirou, a dentista tirou. Esse daqui passou de 1 hora. Então, é uma coisa assim, absurda que eu passei lá. Eu pensei que eu ia morrer, porque tirou com dor. Ela tirou porque a anestesia não pegava, então ela ia puxando, eu ia gritando, 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 até que eu comecei a chorar, aí ela puxou com tudo. E eu pensei que eu ia morrer, porque o coração parecia que ia sair pela boca. Não tinha anestesia que pegasse para tirar esse dente. Não sei o que aconteceu. Então, eu já preparei o vidro, né? É um vidro pequeno, roxo. Por quê? Porque ele trabalha a inflamação. Então, assim, você usa água para poder trabalhar essa parte da infecção, da inflamação. Ele é antibiótico, anti-inflamatório, desculpa. Quando você mistura com outra cor, ele se transforma em antibiótico. Então, essas mudanças de pessoas que entram no canal, eu não sei o que elas estão buscando. Então, assim, essas mudanças também que acontecem dentro do canal e dentro de mim também. Esses dias eu estava ali trabalhando e hoje é só um papo aberto, tá, gente? Não vou falar especificamente sobre nenhuma terapia, mas posso falar que eu trabalho com várias, né? Como eu já comentei aqui. Então, o que acontece dentro de mim nessas mudanças com o tempo? Eu tenho uma personalidade sazonal. O que isso quer dizer? No inverno eu fico mais recolhida, mais para mim, né? Fico ali com a seiva na semente. Quando a plantinha, não sei, acho que eu não gravei isso aqui, com a planta, por exemplo, no inverno, a seiva dela, gente, começa aqui, ó, a seiva dela tá na raiz e lá no tronquinho, lá embaixo, tá? Então, assim, quando você vai podar uma planta, tem plantas que você só pode podar no inverno. Então, a seiva dela na primavera vai subindo. Então, aí onde ela sobe, que explode em frutos, em flores, o verde fica mais bonito. Então, isso acontece com o ser humano também. Comigo eu percebo muito. Então, assim, eu tô ali na sementinha no inverno. Aí, quando começa a ter aquela mudança, começa a chegar em agosto, setembro, que já tá chegando perto da primavera, eu começo a ficar, dá a impressão que tá tirando uma casca, sabe? Uma cebola, assim, parece que tá abrindo. E aí, quando chega em setembro, eu já tô toda para fora, né? Tô toda produzindo, né? Já produzindo coisas. Então, isso está acontecendo comigo. Isso acontece com todo ser humano, mas as pessoas não percebem. Então, no outono a pessoa se recolhe e depois no inverno ela continua ali, né, com a seiva paradinha ali para procriar, para criar energia. Na primavera ela explode e começa a nascer. Os projetos começam a vir, a pessoa começa a criar novas coisas, muda a casa, muda os móveis de lugar, muda o corte de cabelo, muda emprego. Então, como eu estava falando, eu estava lá no serviço e me deu
Sabe quando você fica assim, sem ar? Aí eu parei, fiquei pensando assim, o que que é isso? Né? Então me veio aquela necessidade absurda, muito profunda, e uma intuição falando, muda, né? Muda, sai desse emprego, sai dessa cidade, sai desse estado, né? Mas são coisas, gente, que tem coisas que a gente não consegue fazer, essa mudança radical, assim, de repente. Então, eu fiquei pensando ali, eu tenho a minha família, né? Estou aqui já há 30 anos e tal, eu vim de São Paulo, quer dizer, provoquei uma imensa mudança e agora estou nessa necessidade de criar novamente, de produzir essa mudança novamente. E eu queria ver, né, com as pessoas aqui do canal, deixar isso, né, como um desabafo, né, do canal, que quem é você aqui no canal? Né? O que que você procura, o que que você quer ouvir? Veja lá os vídeos antigos da cromoterapia, da água solarizada, dos florais de Bach, né, dos chás. Lá no comecinho do canal eu comecei falando sobre chás, sobre as ervas, que é uma coisa que eu amo muito, que eu uso bastante, né. Então, por exemplo, agora que eu estou com esse dente que eu abri ontem, né, então eu preciso tomar um tipo de chá que me tire um pouco da dor, que tire um pouco do inchaço, né? Então são pequenas mudanças que vão acontecendo e que estão acontecendo dentro da gente também na alma, no espírito, né? Então como que você ouve esse vídeo, por exemplo, o que que passa pela sua cabeça? Você já provocou alguma mudança? O que que você está fazendo aqui no canal? Eu vejo tanta gente entrando no canal, gente, e é uma coisa muito frustrante, como eu falei, eu tirei os comentários, porque além do comentário ficar aberto e ninguém interagir, ninguém comentar absolutamente nada, isso prejudica absurdamente o canal, né? Então, assim, eu tirei, a maioria dos vídeos vão ficar sem comentários, esse especificamente eu vou deixar aberto por enquanto, porque eu tô falando exatamente sobre a mudança do canal, né? Sobre o banner do canal, sobre não sei se tá do lado direito, do lado esquerdo aqui, né? O logo do canal, e a abertura das terapias. Então, o poder dessas terapias para provocar as mudanças, ele acontece de uma forma muito ampla. Então, a gente tem muitas terapias ali para provocar muitas mudanças. E na terapia contemporânea, era uma coisa mais fechada, uma coisa mais assim, tipo, só para terapia, só para medicina germânica, né? Essa é a impressão que estava dando. Então, vamos ver agora se tem novos, com esse novo nome, com essa nova carinha, né? Se começa a ter mais interação, tá? Então, deixa aqui, se você tá vendo esse vídeo, deixa aqui seu comentário que eu vou deixar o vídeo aberto, tá? Os próximos eu vou fechar mesmo, porque é uma necessidade minha, né? Porque as pessoas estão entrando, estão participando, estão visualizando, mas não estão parando nos vídeos, não estão comentando. Então, esses mais de 2.200 pessoas praticamente, né? 2.170 pessoas, o que que elas estão fazendo aqui? Se você é uma dessas pessoas que se inscreveu, se você não se inscreveu, já se inscreve, tá, gente? Já ativa o sininho, que isso é muito importante para os próximos vídeos. Isso é uma forma de ajudar também o canal. E você também não perder os próximos vídeos, que agora ele vai ser um pouco mais aberto, né? Tá nesse mesmo formato, não tem, como vou falar, não tem muita edição, né, um lugar simples, às vezes eu faço na cozinha, como os outros vídeos estão sendo feitos ali, porque é um local melhor, aqui é uma janela que tem movimento o tempo todo, às vezes a pessoa para ficar batendo papo na frente do portão, acaba escutando conversa, acaba atrapalhando o áudio, então é tudo isso, né? Então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas é esse movimento que eu gosto, é o movimento real, que hoje não acontece mais nos vídeos. Hoje você não vê um vídeo mais natural, é um ou outro que fala alguma coisa e que as pessoas não estão nem se interessando pelo assunto, porque é uma coisa mais profunda, mais demorada, mais lenta, mais longa. E hoje a pessoa quer o quê? Rápido, 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 tudo muito rápido. Isso é muito raso, né? Muito raso. Então, se você é uma pessoa que tem um pouco mais de profundidade, que busca uma coisa a mais, então comenta aqui para mim o que você gostaria de ver nesse canal, já que, né, essas 2.000 e poucas pessoas se inscreveram. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei demais. Eu espero que esse vídeo dê aí a explicação, né, do porquê que esse canal tá tendo essas mudanças, que é justamente para ver se eu consigo reviver, né, essas terapias, reviver esses temas que eu acho super importante, principalmente no tempo de hoje, né, que a gente vive, é tanta droga, é tanta terapia, é tanta
vacina, né? E pouca terapia. Então é tanto remédio e pouca natureza, né? Poucos chás, pouca coisa natural. Então eu vou trazer. Eu não posso, já falei demais porque eu já tô até com dor aqui, gente. Então agradeço e até a próxima.